Olá, bom dia, 10 horas e 42 minutos. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. A edição de hoje começa com a imagem desta entrevista feita há alguns minutos pelo repórter Arthur Garcia. Na imagem, pai e filho, Benedito e Gustavo, suspeitos de terem assassinado a Eloá, uma adolescente que foi encontrada, o corpo dela foi encontrado em um poço em uma área de mata em Cuiabá. Segundo a polícia, o Benedito, que aparece com esta camiseta em detalhes azul, é que teria arquitetado o crime e contou com o apoio do filho. Esse rapaz que aparece na imagem, os outros comparsas da possível execução, do possível homicídio ou do provável feminicídio são menores de idade. Essa entrevista feita pelo repórter Arthur Garcia, eu compartilho daqui a pouco com você. Quais foram as justificativas? Você observa na imagem que ele conversa por um determinado tempo com o repórter. O que ele fala? Como ele se justifica? Tudo bem com o senhor? Tudo bem com a senhora? Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. A imagem segue em destaque no telão do SBT Comunidade. E eu quero convidar a senhora para a nossa cobertura completa desse caso. Aliás, avisa o vizinho, avisa aquele parente distante, manda um zap aí para eles. Fala, olha, o Arthur conversou com o Benedito e com o Gustavo, o SBT vai mostrar a entrevista daqui a pouco. Pula para lá. Canal 5.1. Pula para lá. Manda aí um zap pro vizinho, manda um zap pra mãe, manda um zap pra tia. Pergunta aí, estão ligados no SBT? Porque o Trindade daqui a pouco vai compartilhar uma entrevista que o Arthur Garcia fez na manhã de hoje com o Benedito e com o Gustavo, pai e filho que estão envolvidos nessa trama macabra. Estão envolvidos nessa trama macabra. Eles estavam saindo da delegacia a caminho da audiência de custódia. O pedido dos delegados é que as prisões em flagrante sejam convertidas em prisões preventivas. Vamos acompanhar também as respectivas audiências de custódia. As nossas equipes estão posicionadas e atentas a toda e qualquer movimentação deste caso. Mais um caso bárbaro, covarde e cruel. Isso aqui aconteceu há poucos minutos, gente. Isso aqui aconteceu há poucos minutos. Saída dos suspeitos da delegacia de roubos e furtos de veículos. Segura a imagem para mim. Mas antes, estou dando um tempo para a audiência chegar. Estou dando um tempo para você avisar as pessoas através do WhatsApp. Mas a gente vai, nesse primeiro bloco, compartilhar com você um verdadeiro batidão de reportagens sobre esse caso. Tudo o que aconteceu entre o jornal de ontem e o jornal de hoje. A começar pela entrevista coletiva. Ontem à tarde, equipes da Polícia Civil receberam jornalistas para falar sobre a morte da adolescente Heloísa. Temos imagens da entrevista coletiva? Enche a tela com as imagens, da entrevista coletiva, porque quem acompanhou essa entrevista coletiva foi a repórter Luana Rodrigues e é ela quem compartilha com você as informações agora. Luana, tem atualização? Tem atualização desse caso? Só um minuto. Pediram para me esperar um pouco aqui, peraí. Só um minuto. Coloca as imagens da coletiva em tela cheia. Coloca as imagens da coletiva em tela cheia. As nossas equipes estão compartilhando informação comigo aqui, só um minuto.
para mim entender se eu vou ter que interromper o jornal ou se eu posso esperar. Pode seguir? Que a chuva apertou, né? Tá chovendo em Cuiabá. Eu tenho CEMOB antes disso? Coloca a CEMOB para mim em destaque, tela cheia. Coloca a CEMOB para mim. A chuva apertou. Eu ia entrar com a equipe ao vivo agora, mas a chuva apertou. Dá uma olhada aí, ó. Tá chovendo forte aqui em Cuiabá. A gente está monitorando também a chuva, mas vem para cá porque eu vou continuar com esse caso. Daqui a pouco eu vou com a chuva. Coloca as imagens da coletiva. Coletiva de imprensa realizada ontem na Secretaria Estadual de Segurança Pública. Quem acompanhou foi a repórter Luana Rodrigues. Luana, bom dia, bem-vinda. Oi, Trindade, bom dia. Na coletiva das Forças de Segurança realizada na CESP, foram detalhadas informações sobre o crime bárbaro que vitimou a adolescente Heloísa Souza, de 16 anos. Segundo a polícia, o mentor intelectual do crime foi o padrasto da vítima, Benedito Santana. Ele que convenceu o próprio filho, Gustavo, e outros 2 adolescentes a fingirem um assalto, cuja intenção real, Trindade, era matar mãe e filha. Vamos ouvir. O pai convidou o filho já com a intenção de executar não só a Heloísa, mas também a mãe. Graças a Deus, a mãe demorou para chegar na residência, no horário pretendido, porque os criminosos adentraram, renderam a vítima, a Heloísa, e isso é unânime nas versões dos que estão presos. E a vítima, Suelen, ela demorou para chegar na residência. Então isso, quando ela chegou com uma pessoa, com um bebê de colo. Eles partiram para agressão. Quando ela chegou, ela não teve contato, a filha já estava morta. Levaram ela para o quarto e foi então que conseguiram sair com o corpo da vítima, né? Outro ponto importante, Trindade, é quanto à forma como Heloísa foi assassinada. Segundo a perícia, ela foi morta por asfixia mecânica causada por um estrangulamento no pescoço por um cabo USB. Vamos conferir. Causa da morte que já é pública, né, que a gente pode revelar, né, asfixia mecânica, constrição cervical, né, modalidade estrangulamento, tá? E, além disso, a gente também está com os exames complementares em andamento, rotina para violência sexual também, nós estamos investigando. Foi coletado amostras de secreções, material biológico subungueal, né, canal vaginal, anal, né, toxicológico. E vamos aguardar agora os resultados dos exames da perícia, mas tá bem evidente, né, a crueldade. Ela tem vestígios de que foi contida fisicamente, né? Os braços e as pernas foram amarrados, né? Tem sulcos com reação vital, né? Foram em vidas. E as outras lesões, a maioria das lesões com sinais, com reação vital, tinha uma lesão sem reação vital, mas que é condizente, o perito local, a gente estava conversando, né? Condizente com a própria queda, né? Dentro do poço. Trindade, quanto à motivação do crime, a polícia ainda investiga algumas linhas. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Luana Rodrigues. Informações sobre a entrevista coletiva ontem na sede da Secretaria Estadual de Segurança Pública, onde as equipes que investigam o caso conversaram com jornalistas e compartilharam detalhes que levaram às respectivas prisões e detenções. Um ponto importante é que a polícia percebeu, quando foi até a casa, para atender uma ocorrência de roubo seguido de sequestro, que não havia nenhum sinal de arrombamento na casa. E esse foi o primeiro ponto levantado para descartar esta possibilidade. Vamos ouvir. Na análise das imagens, nós verificamos que o veículo Fiat Toro, do namorado da vítima, no caso a Suelen, esteve no local por 2 oportunidades. Rapidamente, ele entrou uma oportunidade, saiu do local, retornou novamente e deslocou. E ao tomar ciência, foi questionada a equipe onde estava o namorado, foi informado que ele estava na UPA, então foi determinado que fosse realizada a condução desse até então para averiguação, porque os elementos apontavam que, como não tinha arrombamento na casa, nem pelos fundos, a equipe analisou, não foi possível adentrar pelos fundos, não teve arrombamento, nós tínhamos indícios que ele realmente teria levado os suspeitos para dentro da residência. Qual o papel do Benedito nessa história? Se foi ele quem levou os criminosos até a casa, mas não permaneceu na casa durante o crime, durante a execução da adolescente,
Qual foi de fato e verdade o papel do Benedito nessa história? O Benedito que é padrasto da vítima. O Cláudio Santos vai compartilhar com você informações de outro ponto desta entrevista coletiva. Aliás, traz o Cláudio para o telão do SBT Comunidade. Cláudio, o que a polícia fala sobre o papel do padrasto? Bom dia. Bom dia a você, Leandro. Tudo leva a crer que nós estamos falando aqui de um homem frio, extremamente frio e calculista. Isso porque, Leandro Trindade, ele, que seria o mandante deste crime, liderou os adolescentes que agiram e mataram a adolescente. Na noite do crime, quando simulou essa invasão à casa, não apenas a adolescente foi levada, tirada à força da residência, quanto a mãe dela, Suelen Alencastro, também sofreu tortura. Ela foi ferida. Depois de ficar machucada, ela foi levada até a UPA Leblon. Olha só o que aconteceu. Nesse procedimento de levá-la para a UPA Leblon, o suspeito, o Benedito, ele acompanhou como se ele estivesse dando apoio, socorrendo a sua companheira. Na oportunidade, o prefeito Abílio também acompanhou todo o atendimento da Suelen na UPA Leblon. Depois o prefeito até comentou, foi algo que nunca tinha acontecido comigo. Ele acompanhou a gente o tempo todo e só no dia seguinte eu fiquei sabendo que ele era um dos suspeitos do mandante do crime. Então, Leandro, ele depois sabe exatamente para onde a adolescente foi levada, ele chega nesse local onde a adolescente foi levada, ele visualiza os adolescentes torturando a menina e mais do que isso. Ele já sabia o que ia acontecer, ou seja, ele já sabia que a menina seria morta, talvez até a seu mando, né, que aconteceria essa execução. O delegado, durante a entrevista coletiva, também comentou sobre essa frieza e sobre essa premeditação do crime. A atuação do Benedito, ele levou pelas oitivas, pelos interrogatórios, né? Ele foi o responsável por pegar o veículo Fiat Toro, buscar os comparsas, colocou os comparsas dentro do local do crime. Ele presenciou a vítima Heloísa sendo agredida, né? E a partir de então ele tinha um compromisso de trabalho. Inclusive os criminosos mencionaram que ele teve que sair porque ele teve um chamado de trabalho. Então os detalhes são muito detalhados os interrogatórios, né? Até com as informações repassadas pelo perito, também vai ao encontro do que foi estabelecido nos interrogatórios. E ele já saiu, teve a certeza da morte da Heloísa. E a determinação dele desde o início era também que a Suelen fosse vítima, né, do feminicídio, mas que eles desistiram ali durante a execução. Veja só, as investigações até aqui apontam que Benedito queria, ou pelo menos pretendia, estar sempre um passo à frente de todos. Um passo das vítimas, no caso a Suelen, que era sua companheira, que ele pretendia se vingar. Essa é uma das linhas de investigações, né? Um passo à frente das autoridades. Ele só não contava que a polícia fosse puxar os pontos logo em seguida e chegar até ele e também aos adolescentes. Então, tem muito ainda a ser apurado, mas sem dúvida alguma a polícia tem a certeza de já tem os principais nomes desse crime bárbaro e tem Benedito até então como o possível mandante desse crime cruel, Leandro Trindade. Cláudio, muito obrigado pelas informações, são trechos importantes que nós estamos compartilhando com você desta entrevista coletiva que durou horas. Os delegados responderam a questionamentos de vários jornalistas e para a polícia, presta atenção aqui no Trindade, daqui a pouco eu vou compartilhar a entrevista que o Arthur Garcia fez com o Benedito e com o Gustavo agora há pouco. Coloca a imagem dessa entrevista para mim, tela cheia, agora 10 horas e 56 minutos. Você que está chegando agora é o seguinte, daqui a pouquinho, eu vou rodar a entrevista que o Arthur fez agora há pouco com o Benedito e com o Gustavo. Pega a imagem que abriu o jornal para mim, coloca em tela cheia mais uma vez. Essa.
Daqui a pouco, nesse momento, ela está sem áudio, eu tirei o áudio dela. Mas daqui a pouco eu vou rodar essa entrevista completa para você. Da abordagem do Arthur aos suspeitos até o momento em que eles são retirados da delegacia no camburão da viatura. O que o Arthur perguntou? O que os suspeitos responderam? Daqui a pouco eu vou compartilhar na íntegra, sem cortes, essa entrevista. Porque as nossas equipes estão atentas a todos os detalhes desse caso. Vem pra cá. É importante entender o seguinte. Para a polícia, o crime não foi planejado. Não foi premeditado. O que teria acontecido é que a mãe da Heloísa teria no dia anterior, falado para o Benedito que queria a separação, que queria pôr um fim no relacionamento. E a partir deste pedido, ele perdeu a cabeça. Primeiro, ele teria tentado tirar a própria vida. E foi nesse momento que ele entrou em contato com o filho. Desistiu de tirar a própria vida e aí arquitetou no ímpeto emocional, segundo a polícia, o que eu estou passando aqui é o que nós ouvimos na coletiva de imprensa. A partir desse momento, motivado por essa emoção, ele resolveu executar mãe e filha. E para não ser preso, ele bolou esse falso assalto seguido de sequestro. Quando a Heloísa saiu de casa, ela já estava morta. Ela foi assassinada no quarto da mãe. Ela foi colocada no porta-malas do carro e foi o Benedito quem passou para o Gustavo, onde o corpo deveria ser descartado, jogado. Ou seja, quando ele chegou à casa com os criminosos, ele deixa os suspeitos na casa, ele sai da casa, mas ele já tinha até um lugar, aquele posto já estava planejado para que o corpo fosse jogado. Ontem à tarde, o Serginho Lapada acompanhou a detenção do quarto suspeito do crime, um menor de idade que estava escondido em uma região de mata. A reportagem está no ponto. Enche a tela. Na tarde desta quarta-feira, a equipe da Polícia Militar, o comandante do 10º Batalhão, em uma ação conjunta e o trabalho de inteligência da Polícia Militar, conseguiram apreender um jovem, menor de idade, apenas 16 anos de idade. Ele é o quarto suspeito da participação da morte da jovem de 16 anos de idade que aconteceu aqui em Cuiabá. A equipe do 10º Batalhão, em uma ação conjunta, conseguiram prender na tarde dessa quarta-feira este jovem e eu vou conversar com o comandante Marcel sobre a prisão deste jovem e o que ele disse para a equipe da Polícia Militar. Verificamos que ele saiu da mata, foi avistado por alguns populares, continuamos a fazer o cerco até que há alguns minutos fizemos a abordagem policial e conseguimos êxito aí em fazer a detenção e agora vai ser levado para a DRFVA, para o delegado de polícia, concluir as investigações. O que a gente tem a dizer que ele tem uma boa proximidade com o padrasto. Ele não chegou a entrar em muitos detalhes, mas tem muitas provas em seu desfavor, né? A Polícia Judiciária Civil se fez presente também no local. Foi periciado os ambientes, inclusive o ambiente que ele estava, com várias provas aí das vítimas. Não quer falar nem para se defender? Já falei, vai adiantar o que eu falar. Eu tenho que falar com o juiz, não com você. É o quarto suspeito que faltava. A polícia conseguiu, em menos de 24 horas, trazer a resposta para a sociedade mato-grossense deste crime tão bárbaro. Com imagens e reportagens, Serginho Lapada, para o SBT Comunidade. A dúvida é, será que os menores continuarão internados? Eu tenho aqui no telão para você agora a tentativa do Serginho de conversar com este suspeito menor de idade. Eu separei esse trecho aqui e vou soltar essa tentativa também na íntegra para você, porque eu quero que você
entenda ou perceba, eu não consegui, assistindo na ilha de edição, eu não consegui perceber nenhum tipo de arrependimento. E eu queria compartilhar com você essa experiência para entender se você também tem essa percepção ou a minha percepção está equivocada. Coloca o nosso telefone aqui porque eu quero que você participe. Preste atenção nessa entrevista. A sensação que eu tive é de uma frieza gigantesca, nenhum tipo de arrependimento. E eu quero que você escute na íntegra essa tentativa do Serginho de conversar com o menor e também mande a sua opinião para o nosso telefone que está aqui no cantinho, 9997-0955. Deixa eu me aproximar mais uma vez aqui do telão. Mantenha a entrevista para mim no telão, tá? Pode soltar o áudio, vai. Ô menor, qual que é a sua participação nesse crime aí? Não quer falar nem para se defender? Já falei já, ué, vai adiantar o que eu falar? Eu tenho que falar com o juiz, não com você. Você participou da morte da jovem? Conhecia a jovem ou a família? Foi uma tentativa rápida, mas pela resposta, eu não senti nenhum tipo de arrependimento por parte desse menor que foi o quarto a ser detido. A gente tem que falar detido por força da lei. Desde que o crime foi praticado, ele fugiu para uma região de mata. Pessoas visualizaram ele no momento em que ele saiu da mata, acionaram a polícia que fez um cerco e realizou a captura ontem. Você consegue perceber algum tipo de arrependimento? Manda a sua opinião para cá, 9997-0955. Coloca aquela imagem que abriu o jornal mais uma vez em tela cheia. Coloca aquela imagem que abriu o jornal mais uma vez em tela cheia dessa entrevista. Por quê? Porque a partir de agora eu começo a conversar com o repórter Arthur Garcia. Isso aconteceu há poucos instantes, gente. Isso aconteceu há poucos instantes, essa entrevista do Arthur Garcia com o Benedito e com o Gustavo. Vem pra cá. Antes disso, o Arthur já tá aqui. Arthur, antes da gente falar da entrevista que você fez com o Benedito e com o Gustavo agora há pouco, você teve acesso ao depoimento do Gustavo na delegacia e a versão apresentada por ele para os investigadores, né, Arthur? Bom dia. Muito boa oportunidade, bom dia a todos. A esse áudio, né, onde o Gustavo ele está realizando esse depoimento. Ele está falando exatamente como foi tudo organizado pelo próprio pai. Exatamente o pai, né, que fez o contato com ele naquela terça-feira por volta das 10 horas da manhã e na sequência, já pouco horas depois, em torno de meio-dia a 1 hora da tarde, todos eles já estavam reunidos. Então, vamos ouvir agora parte desse áudio, desse depoimento, em que ele diz ali para o delegado exatamente tudo o que aconteceu. Iniciou por base de umas 10h30 em diante ali. Na ligação com ele, ele me falando que estava ruim, meio ansioso. Quem é ele? Benedito, meu pai. Seu pai? Seu pai te ligou por volta das 10h30 da manhã? Eu não mando mensagem falando que estava meio ruim. Pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp, sim, falando que estava meio ruim, estava meio ansioso, fraco, não estava muito bem. E eu busquei, né, como uma preocupação de um filho, eu busquei entender o que estava acontecendo. Aí ele me falou que não estava bem, que... Aí eu perguntei, a Sueli aplicou alguma coisa? Ele, não sei, estou desconfiado, mas eu acho que ainda não. E me mandou uma foto de visualização única. Já pensei em me matar, já pensei em matar alguém. Foi o que ele digitou na foto de visualização única. E aí foi meio-dia, ele me ligou, falou o que queria fazer, cometeu o crime, matar. De acabar matando uma pessoa, da mesma forma de visualização única também ele tinha dito, depois da ligação. Mas na ligação ele disse que precisava que ia matar, que estava querendo matar uma pessoa, estava querendo se matar, falando que estava ruim. A pessoa, ele falou quem que era a pessoa? Quem que era a pessoa? A Sueli. Tá. Nessa ocasião ele falou alguma coisa da Heloísa? Não, senhor. Tá. Ele pediu para ir lá, eu não sei o que passou na cabeça, pode ter passado uma situação de, igual eu falei, sendo filho dele. Eu passei pela mesma situação assim de relacionamento, de
Você falou pra ele que você iria fazer a situação? Não, ele falou isso? Ele O que você respondeu pra ele quando ele te falou isso? Eu falei, cara, você tá vendo que isso é problema. É muito problema isso aí. Eu falei pra ele ainda. Eu deixei ele ciente desde o início que ele tava com essa ideia. Eu falei, vai ser problema, você vai segurar a bomba. Ele falou, não vai dar nada, não sei o que. Eu falei, vai dar problema, por que faz essa loucura? E eu tentei ainda aprofundar, buscar o real motivo. Falou que queria fazer e falou que era para tirar os móveis da casa, levar. Falou para o guri entrou de acordo. Depois da ligação do meio-dia, ele me ligou por volta das 2 horas, falou que estava no Miguel Sutil e estava chegando lá para me buscar. Certo. Que carro? Aí, a Fiat Toro. Certo. Aí eu fiquei lá e o João já estava comigo. A gente foi para a praça, né, da Fatex, próximo ao condomínio. Ele passou, estava chovendo, ele passou, pegou a gente foi sentido Morada do Ouro. Vocês três entraram no carro com ele, então? Sim, senhor. E ele estava dirigindo? Sim, senhor. A Fiat Toro? Sim, senhor. Tá. Aí ele nos levou para Morada do Ouro, como ele tem um portão, morava lá, abriu, entramos. Ele falou que ia dar uma olhada, ver como estava lá, olhou a casa e voltou. Aí a gente desceu do veículo e esperamos. Aí saiu com o veículo, a gente foi para outro quarto, para o quarto da Sueli. A Heloísa estava indo para lá, ele abriu a porta assim, ela viu, e ela foi para outro quarto. Nessa, saiu correndo atrás dela, já foi, e ela ficou sem reação, tipo, se expressou, o que você vai fazer comigo? E ele já tampou a cara dela, levou para outro quarto, a gente segurou e ele fez o serviço de enforcar. Não sei se ela tinha alguma coisa, algum tipo de problema de cabeça, alguma coisa, só que ela foi tranquila, ele foi puxando e ela foi indo, porque eu amarrei ela. Eu amarrei a perna assim, não, ela tava viva, eu coloquei o pé dela assim, e pra deixar ela sentada. E aí nessa aí, fez o serviço e então, era a Suelen, certo? Era a Suelen. E a Heloísa tava na casa. Então, ele falou, meu pai, a Heloísa vai ter que ser as duas, ia se reconciliar, alguma coisa assim. O chefe dele ligou pra ele e falou isso pra ele. Nessa aí, que eu não sei se eles tinham terminado, se eles tinham brigado, ele mudou totalmente a cabeça dele e falou, não é pra fazer nada, não sei o que, pra não fazer nada, tipo, não mexer com a Sueli, era pra ele falou, eu vou buscar vocês, vai levar o dedo da casa, tira que você vai levar e eu vou buscar vocês. Aí eu, não tem como sair agora, como que vai sair, vai deixar o corpo da menina aqui. Nessa ficamos lá que ela era para ela chegar 4 horas, ela foi chegar por baixo das 5. Quem? 40, a Sueli. Por baixo das 5, 40. Quando a Sueli chegou lá, a Heloísa já estava morta, então? Sim, senhor. Sim, senhor. Aí, nessa que a Sueli chegou, ela chegou com a prima, tia dela, não sei o que era. Aí estava com o neném no colo. Entrou na casa chamando a Heloísa, pegou o corredor de ligamento com a sala. Prendeu a Sueli e a mulher que estava com o neném não reagiu, não se expressou, não fez nada, ela ficou nervosa, eu pedi para ela sentar com o neném. Aí ela sentou na parede, ficou sentada lá assim, com o neném no colo. E eu falei, ó, não vou fazer nada com a senhora, não tem por que fazer, a senhora tá com o neném aí, e deixei ela de canto aí. Nessa, já tava, eu olhei pra ele dando um murro na Sueli e eu fiquei sem entender qual o motivo do murro. Se já tinha falado não vai fazer nada. Aí eu fiquei sem entender. Até então a gente começou a discutir lá, ele, porque ele tava batendo, ele veio na mulher que tava com a criança, deu um tapa na cara dela, aí eu empurrei ele, falei, ô, tá louco, cara? Aí eu fiquei tipo, não sei se ele tava acelerado, alguma coisa do tipo. Você não bateu na Sueli? Não, senhor. Se ele fez algum uso de alguma substância, eu não sei. Só sei que ele tava meio acelerado, bateu nela, entendeu? Colocaram ela no quarto da Heloísa, aí eu fui, chamei a mulher, ela foi pra lá e sentou. E eu queria amarrar a mulher também que tava com o neném, e eu não deixei, não amarramos ela, só deixaram amarrada a Sueli. Nessa, pegamos as coisas, colocamos no carro e saímos. Hora de sair da casa, eu saí dirigindo o carro. Eu fui dirigindo o carro até o local que desova. Ele me passou as instruções para ir certinho, onde foi desovado o corpo.
eu amarrei ela na intenção de esperar a mãe dela, porque eu realmente não sabia qual que ia ser a intenção. Eu falei, eu não vou matar ela inocente, por que eu vou fazer isso com ela? Eu já pensei dessa forma. Aí foi o seguinte, fiquei esperando, enforcou ela, já estava amarrado, possibilidade de corda. Tem uma corda de coleira de cachorro. Ele passou no pescoço e foi puxando. Ele amarrou ela e colocou ela sentada no chão. Ela se esticou assim no chão, deitou, né? Ela tentou se mexer, esticou, ficou esticada no chão. Aí nessa aí, a parte que eu vi foi que ele passou a corda e jogou um pano assim. Teve violência sexual com ela? Não, senhor. Não, senhor. Nenhum momento. De ninguém? Em nenhum momento fomos para abusar de alguém. Aí vocês saíram e foram embora? Sim, senhor. Em que carro? No HB20. No HB20 lá da Sueli, que a Sueli tinha chegado? Sim, senhor. Tá, e vocês botaram a Heloísa onde? No porta-malas. No porta-malas. Este áudio é parte do depoimento do Gustavo ontem na delegacia, que durou pouco mais de 1 hora. E quando ele cita ali, Trindade, referente aos modos operantes que esses criminosos usaram para matar a jovem Heloísa, é exatamente o que eu presenciei, o que eu visualizei no local do crime. Ontem, quando eu estive na residência, eu vi aquelas marcas dos cabelos da Heloísa no chão, na parte do quarto do casal, onde ali estava exatamente a mãe da Heloísa com o Benedito, em direção ao quarto dela, passava pela cozinha e chegava até o quarto. No quarto, eu acabei visualizando no chão exatamente aquela coleira. Era uma espécie ali de corrente, cinto que eles utilizaram para fazer a esganadura, né? Na verdade, o outro adolescente que foi apreendido ontem foi a pessoa responsável por fazer isso, segundo o depoimento do próprio Gustavo no dia de ontem. Agora nós vamos acompanhar como foi a minha entrevista com o Benedito e também com o Gustavo na saída da delegacia agora pela manhã. Acompanhe, veja e ouça exatamente o que ele disse nessa entrevista. Gustavo, o que você tem a dizer desse crime? Não entendi? Qual a sua participação? Por que você pediu para matar a Heloísa? Não pedi para matar a Heloísa. Quem pediu? A mãe dela. O teu filho confirmou que foi você. Não, pode ouvir que vocês vão ficar sabendo o porquê. Por quê, cara? Você está sendo acusado disso. Não pedi para matar. Você é o filho dele, né? Não foi você que falou que o teu pai pediu? Nada a declarar. Teu pai pediu para você matar, não foi? Nada a declarar, senhor. Teu pai pediu, Gustavo. Você falou isso no depoimento para o delegado. Nós estamos arrependidos. O que você fala agora para a Sueli? Sueli, você tem que assumir o que você pediu, porque você não aceitava sua filha gostar de mulher. E todo mundo sabe, inclusive seus vizinhos. Pode absurdo acompanhar. Isso. Quer dizer, então você está colocando a culpa na mãe da Heloísa? Não colocando a culpa na mãe, só estou falando. Vira aqui assim, não estou falando que ela é culpada, mas ela sabe que ela me pediu para fazer. Por que você fez isso, Benedito? Ela sabe que ela pediu para me fazer. Por que você fez isso? Eu não fiz isso. O teu filho está pedindo para você, tá bom? Ele manda em você? Não, pra gente subir. Tá arrependido? Tá todo mundo arrependido. Você foi com ela pra UPA lá, Benedito. Você não tem vergonha disso, cara? Eu tava com ela desde o início, fui pra UPA, acompanhei ela, tudo que ela me pediu eu fiz. Sendo que você era o cara que pediu pra matar a filha dela. Eu pedi pra matar a filha dela. Você ligou pro seu filho chamando ele pra ir pra sua casa lá e vocês combinaram, Benedito? Eu pedi pra ele ir lá pra casa, nunca teve essa ligação, nunca teve, Arthur. E vocês vão ficar sabendo a verdade. Qual é a verdade, Benedito? Ela não... Lá no fórum, vai lá no fórum, que nós vamos falar tudo no fórum. Essa entrevista feita pelo Arthur Garcia, ela foi feita no momento em que os suspeitos saem da delegacia para as respectivas audiências de custódia. E eu vou voltar a conversar com o Arthur Garcia, mas a versão que ele apresenta para o Arthur contradiz a versão que ele apresenta ao delegado. Nós já tivemos acesso, está na edição, o vídeo também do depoimento do Benedito, daqui a pouco eu vou compartilhar com você. E também contradiz o que o próprio filho dele disse. Nós acabamos de exibir aqui o áudio do depoimento do Gustavo, onde o Gustavo disse que o Benedito foi quem arquitetou, foi quem pediu, foi quem planejou. Aí agora ele vem com essa história de que não foi ele quem pediu, mas ao mesmo tempo não foi ele quem pediu para matar, mas a mãe pediu para ele. Não cola a tua história, irmão.
Isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. A polícia não cai nesse conto de fadas. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Eu gostaria de exibir mais uma vez, agora 11 horas e 16 minutos, essa entrevista do Arthur. Coloca ela no ponto para mim. Você observa que ela começa em silêncio, porque é o deslocamento do Arthur até o suspeito. O Arthur passou a manhã na delegacia atrás dessa entrevista. Ele ficou horas aguardando por essa oportunidade. Quando ele visualizou o Benedito e o Gustavo saindo, ele corre para a entrevista. E eu quis deixar isso na íntegra. Foram horas de trabalho do nosso repórter. Para esse questionamento, para esse tete a tete, para esse olho no olho. Tá no ponto a entrevista mais uma vez? Enche a tela. Gustavo, o que você tem a dizer desse crime? Não entendi? Qual a sua participação? Por que você pediu para matar a Heloísa? Não pedi para matar a Heloísa. Quem pediu? A mãe dela. O teu filho confirmou que foi você. Não, pode ouvir que vocês vão ficar sabendo o porquê. Por quê, cara? Você está sendo acusado disso. Não pedi para matar. Você é o filho dele, né? Não foi você que falou que o teu pai pediu? Nada a declarar. O teu pai pediu para você matar, não foi? Nada a declarar, senhor. Teu pai pediu, Gustavo. Você falou isso no depoimento para o delegado. Estamos arrependidos. O que você fala agora para a Suelen? Suelen, você tem que assumir o que você pediu, porque você não aceitava sua filha gostar de mulher. E todo mundo sabe, inclusive seus vizinhos. Pode acompanhar. Absurdo isso. Quer dizer, então você está colocando a culpa na mãe da Heloísa? Não colocando a culpa na mãe, só estou falando. Vira aqui assim, não estou falando que ela é culpada, mas ela sabe que ela me pediu para fazer. Por que você fez isso, Benedito? Ela sabe que ela pediu para me fazer. Por que você fez isso? Eu não fiz isso. O teu filho está pedindo para você, tá bom? Ele manda em você? Não, para a gente subir. Está arrependido? Tá todo mundo arrependido. Você foi com ela pra UPA lá, Benedito. Você não tem vergonha disso, cara? Eu tava com ela desde o início e fui pra UPA, acompanhei ela, tudo que ela me pediu eu fiz. Sendo que você era o cara que pediu pra matar a filha dela. Eu pedi pra matar a filha dela. Você ligou pro seu filho chamando ele pra ir pra sua casa lá e vocês combinaram, Benedito? Eu pedi pra ele ir lá pra casa, nunca teve essa ligação, nunca teve, Arthur. E vocês vão ficar sabendo a verdade. Qual é a verdade, Benedito? Ela não. Lá no fórum, vai lá no fórum, que nós vamos falar tudo no fórum. Esse é o momento em que os suspeitos são levados para a audiência de custódia. E essa história que ele contou contradiz o que ele falou para o delegado. Não bate com aquilo que o filho dele falou ontem em depoimento. Aliás, Arthur Garcia, o Arthur já está reposicionado aqui. Ontem, quando você também estava aí na delegacia, você ouviu parte do depoimento do filho, o do Gustavo, onde ele ficou irritado com o pai, porque o pai não assumia a responsabilidade do que tinha feito, né, Arthur? Exatamente, Trindade. Até o fato dele falar, olha, isso antes, né? Nas 10 horas da manhã da terça-feira. Ele disse, olha, pai, isso vai dar problema. Não vamos fazer isso. Você depois vai conseguir arcar com esse problema. Então, o próprio filho, de 18 anos, aconselhou o pai dizendo que, olha, se você realizar esse planejamento teu aí, vai ser uma bronca muito forte aí que você vai ter que responder. E isso aconteceu no próprio depoimento do Gustavo. Ele fala como foi a forma que o pai cooptou o filho e os outros menores para a realização do crime. O pai acabou pegando os três no próprio carro, na Fiat Toro, e levando para a residência na Morada do Ouro. Então, todo o depoimento do Gustavo, que é o filho do Benedito, que dá ali pouco mais de uma hora, eu ouvi todo o depoimento ontem. E ele fala de uma forma assim, entra em detalhes de toda a trama, de como aconteceu, qual foi a participação de cada um. Até chegou um momento, o próprio Benedito, depois de terem assassinado a Heloísa, ele dizer para o filho e também para um outro menor, dizendo, olha, não façam nada agora com a Suelen, que é a mãe da Heloísa. Eles queriam apenas que fizesse com a menina. E ali, depois de um outro momento, quando a Suelen chega à residência, o menor, que é o que foi apreendido ontem pela equipe do Coronel Marcel, ele foi o que mais agrediu a Suelen. Foi ele que fez toda a agressão contra ela. E até o próprio filho dele, o
O Gustavo, ele disse para parar com aquilo, para cessar, para não fazer tal agressão. E ali eles depois colocaram ela dentro de um quarto e saíram colocando o corpo da menor no porta-mala do HB20 e levando para aquela região de mata. Então existe uma contradição na fala dele. Agora, Trindade, se a gente for analisar essas imagens, quando eu entrevistei o Benedito e o filho dele, o Gustavo, vindo para a viatura, nesse trajeto da DERF, Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá, até o fórum, que deve ter levado ali pouco mais de 2, 3 minutos, o que será que o pai e filho conversaram ali dentro daquele camburão? Será que eles organizaram alguma fala para o juiz no fórum, na audiência de custódia? O que será? Porque o próprio depoimento foi separado. Eles não tiveram acesso a esse depoimento. E isso até é interessante porque o delegado depois, o próprio juiz e a promotoria vai fazer um confronto de depoimento do que foi falado na DERF e do que foi falado agora lá na audiência de custódia. Então o que a gente acaba entendendo aí do fato do Benedito, desses argumentos dele, é um desvio temperamental de comportamento e de raciocínio, ou uma pessoa que pode ter ali algum transtorno de bipolaridade, porque não dá para entender como que uma pessoa que organizou, arquitetou e tramou todo esse crime, e no momento que tem a oportunidade de esclarecer, de falar algo ali, ela se defende dizendo não sou responsável por isso, a culpada é a mãe dela, que é a Sueli. Então, são situações que com o próprio depoimento dele, do que ele disse, é lógico que todas as informações serão importantes para a polícia investigar e analisar. Agora, o que não dá para entender é ele, com toda a afirmação do próprio filho, ele ainda negar que foi a pessoa que arquitetou e planejou esse crime, que deixar claro, Trindade, tudo aconteceu exatamente naquela terça-feira. Segundo o próprio filho Gustavo, não houve planejamento. Eles organizaram naquela ligação do filho a partir das 10 horas da manhã daquela terça-feira. Eu volto com você aí no estúdio. Arthur, eu vou além. Você falou na questão da personalidade do Benedito, de talvez ser bipolar. Para mim é um vagabundo mentiroso. Que tem cara de pau, tem que dar o óleo de peroba para ele esfregar na cara dele. Ele acha que ele vai contar a história e que a gente não vai questionar, que a gente não vai atrás da polícia, que a gente não vai ter acesso aos depoimentos para confrontar a mentira que ele está contando. É só se ele for muito bobo. Essa sucessão de mentiras, ele se enrola na própria entrevista com você. Eu não fiz nada, mas foi ela quem mandou fazer. Como assim, então? Ou você não fez ou ela não mandou fazer. Isso é mentiroso. Só que, meu amigo, ele está na mão da melhor polícia do estado, não, do Brasil. Que desarticulou essa estratégia em menos de 24 horas. Ele bolou um plano que a polícia derrubou em minutos. Seria muito mais digno para ele, se é que ele tem algum tipo de dignidade, talvez não tenha, talvez eu esteja querendo muito aqui, confessar logo, assumir e pronto. Assumir e pronto. Daqui a pouco eu vou voltar a conversar com o Arthur Garcia e nós vamos exibir para você também os vídeos dos depoimentos do Benedito e do filho dele, o Gustavo, principais suspeitos deste crime bárbaro, covarde e cruel.